Boa noite, igreja. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos dar início a mais um culto nesta noite, um culto de adoração ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Amém, igreja? Aleluia. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei qual é a sua preocupação, sua aflição e sua decepção, mas deixa tudo lá fora, esquece tudo, porque nós estamos aqui para adorar ao Senhor, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos e nós te bendizemos, Pai, porque nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Pai. E se aqui nós estamos, é pela graça do Senhor, é pela bondade, pela fidelidade e pela misericórdia do Senhor, Pai. Se não fosse o Teu amor, Pai, derramado na cruz do Calvário, Pai, nós já seríamos consumidos, Pai, porque nós não somos merecedores, Pai, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, Pai, o Senhor que teve, meu Deus, misericórdia de nós, Papai, e que nós tenhamos essa consciência, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai, e que nós possamos adorar ao Senhor, Pai, independente da circunstância que nós vivemos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, toma a direção deste culto, Pai, no qual nós viemos para adorar o Teu nome santo e poderoso nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Santo é o Teu nome. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. E eu convido o Ministério de Intercessão para entoarmos um hino do cantor cristão. Amém? Venham, amadas e amados do Senhor. Amém? Número 46. Amados irmãos, graça e paz. Nós vamos adorar o Senhor com o hino de número 46. Hoje eu aprontei almoço, almocei, deitei e dormi. Aí eu acordei sonhando com a irmã Beni, que tinha ligado para mim, para a gente estar cantando esse hino. Aí eu acordei assim apurado, nervosa, né? Falei, mas não é nem a irmã Beni que está na escala para dirigir o culto essa noite, né? Aí eu falei, mas amém. Aí sentei na cama para me levantar, abri o celular, tinha a mensagem dela: irmã, vamos cantar um hino do cantor cristão, hoje eu vou dirigir o culto. Falei, amém, irmã Beni. Então vamos cantar o hino 46, para a glória do Senhor, né? Vamos adorar o Senhor, vamos louvar Ele com todo o nosso coração, porque
esse hino é um hino de gratidão pela salvação, pela tão grande salvação das nossas vidas, né? A palavra de Deus diz assim: não chegueis de mão vazio diante de Deus, né? E hoje nós vamos adorar o Senhor com esse hino, agradecido, com a mão cheia de gratidão pela nossa salvação, pela salvação das nossas famílias, pela salvação da nossa casa. Eu sou grato pela salvação da minha vida, da minha casa. Eu dou glória, eu dou graça todos os dias para Deus, em gratidão de ver os meus filhos hoje aqui na casa do Senhor, servindo a Ele. Meu esposo faleceu, agora dia 9 de setembro, fez 5 anos que ele faleceu. E eu sou grato a Deus pela salvação dele, porque eu tenho certeza que ele está na glória com o Senhor, né? Então nós devemos ser gratos a Deus. Esse hino que nós vamos adorar o Senhor é um hino de gratidão pela tão grande salvação das nossas vidas, amém? Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Ele livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, se Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero me consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou, Ele livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, se Cristo Salvador me transformou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O ministério agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Jesus é lindo, né, amados? Glória a Deus. Santo, santo é teu nome. Vamos continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Amém? Glória a Deus. Que nos diz assim:
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia! Glória a Deus. Se hoje é o seu dia de dizimar, de ofertar, faça isso com alegria no seu coração. Amém, irmãos? Enquanto isso, o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Em nome de Jesus. Sério? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Igreja amada do Senhor, pode se colocar em pé, irmãos. Nós vamos adorar esse Deus que é todo poderoso na nossa vida, amém? Como é que você está? Está bem? Acho que sim, né? Porque vocês falaram glória a Deus forte. Nós estamos mais uma vez nessa presença maravilhosa. Nós estamos aqui só para engrandecer o nome santo do Senhor, porque é Ele que é merecedor de toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que nós temos de melhor. Igual as irmãs falaram, o que você trouxe para oferecer para Ele nesse dia? Aleluia! O que você trouxe? Você trouxe uma mão cheia? Duas? Ou a sua vida toda cheia para Ele nesta noite? E é para isso que nós estamos aqui, para adorar, para encher esse lugar de toda a glória do Senhor Jesus. E a gente precisa que você, irmãos, como lá em 2 Coríntios diz assim, lá no 3:17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há o quê? Liberdade. Você está na liberdade de adorar esse Deus da glória, amém? Amém. Glória a Deus. Se derrame na presença dEle hoje, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nas palmas.
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos adorar um hino que a semana toda o Senhor colocou no meu coração, que fala de deserto, né? A gente não sabe o que cada um passa. Não sei o que você passou nessa semana, mas é no deserto que a gente aprende. É no deserto que Deus nos ensina. É no deserto que Ele forja os nossos caráteres, né? Então, irmãos, lá em Deuteronômio 8, 2 a 4 diz assim, que é no deserto que Deus, Ele demonstrou ao seu povo o poder dele quando Ele proveu o alimento, quando Ele proveu água. João Batista, quando pregava no deserto, na sua simplicidade, ali ele encontrou graça do Senhor na vida dele. Aleluia. E nós aqui nessa noite, a gente também quer essa graça. Então a gente não sabe o que cada um passa, mas Ele sabe. Então nessa noite nós vamos adorar, porque é na adoração que Ele trabalha por cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe vai cantar comigo. Vai adorar. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco a nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia
nessa noite. Ele guarda a tua saída, a tua entrada. Ele está aqui para te dar cura, provisão. É nessa noite. Então você tem que ficar atento, porque a palavra que Ele colocava no meu coração é o momento, é esse o momento, é agora, não é amanhã. Nós não temos o amanhã, nós temos o hoje, para nos arrependermos daquilo que precisamos, para perdoar o irmão, para tirar as mágoas do coração. A oportunidade para alguns é hoje. Então vai, irmãos, falando com Ele, porque o Espírito Santo já está colocando no seu coração o que é preciso falar com o Senhor nessa noite. Então, irmãos, não perca a oportunidade de o adorar nessa noite, de dizer quanto Ele é bom. Fala, papai, me ajuda, eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinho. É noite de cura para a sua vida, é noite de cura, de renovação, de renovo para a sua vida. Então, irmãos, vamos ver com a oportunidade. Aleluia. Vamos mais uma vez te adorar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de ti, de tudo que é teu. Aleluia. Aleluia. Ele cuida da tua família. Ele cuida do teu coração nessa noite. Ele renova as suas coisas. Aleluia. E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 35 que toda palavra de Deus é pura. Escudo é para aqueles que creem. Aleluia. Você crê que Ele está aqui hoje nesta noite para receber a sua adoração, para ouvir aquilo que você tem que falar para Ele. Aleluia. Se derrame, se derrame. O momento é hoje, a oportunidade é agora. Aleluia. Por toda a minha vida, eita Deus, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Aleluia. É mais doce do que o mel e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia. Tu dá ordem às
igreja vai louvar, aleluia. Nós vamos começar e você vai continuar, aleluia. Fecha os teus olhos agora só com Ele, é você e Ele nessa noite. É você e Deus nessa noite, no nome de Jesus. O que que você precisa? O que? Ele e você nessa noite. O grande eu sou daqui para ouvir você falar para Ele. Oh, Ele curou você nessa noite. Você vai contar. Ele curou. Sabe o que é isso? Cura. Você pediu e você teve a cura. Ele é todo poderoso. É Ele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. E continue adorando durante esse culto, irmãos, porque a obra ela é completa. Aleluia. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é gostoso sentir a presença do Senhor, né, irmãos? Aleluia. Só o Senhor é digno. Aleluia. Vamos abençoar os dizimistas e ofertantes. Amém, irmãos? Estenda vossas mãos para cá. Amado Deus, nós te agradecemos, papai, pela provisão do Senhor na vida dos teus filhos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos aqueles que dizimaram, que ofertaram na tua obra, Pai. Que o Senhor venha derramar uma bênção, Pai, sem medida, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é fiel conosco, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Convido o Ministério Moriá. Está com a oportunidade, em nome de Jesus.
Eu cumprimento os amados irmãos com a graça e paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, glória a Deus, viu? Antes de ler esse versículo com os irmãos, se os irmãos quiserem ir abrindo, é em Êxodo 15, 20 e 21. Eu queria compartilhar com os irmãos o que nós tivemos nesses 2 dias aqui, no sábado e domingo, o nosso workshop de dança. Irmãos, foi sobrenatural, foi maravilhoso, foi uma bênção. Nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais, né, sobre a técnica da dança, né, sobre o processo dos 4 pilares, né, evangelização, restauração, equipe. E nós estamos assim muito felizes, sabe, com o que Deus fez aqui, porque a dança, ela também, além da unção, ela tem que ter a técnica. Os dois têm que andar junto, né? Então a gente está caminhando dia após dia. Hoje os irmãos puderam ver algumas coisinhas diferentes que a gente tentou fazer, um pouquinho nervosa, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo do Senhor, qual é? É o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, seja através do louvor, seja através da dança. E nós estamos muito felizes. Você que não veio, que colocou seu nome lá, você perdeu, irmãs. Perdeu, não perca essa oportunidade, porque assim, eu louvo muito a Deus, aos nossos pastores, porque eles investiram esse momento para nós, sabe, irmãos? Então, quando existe esse investimento, nós não podemos perder, nós temos que nos capacitar mais e mais. Então, não perca essa oportunidade. Da próxima vez que tiver, venha, seja da dança ou não. Eu quero ir lá ver, eu quero conhecer o que é. Você vai ser bem-vindo em nome de Jesus, amém? Não repara, assim, que eu tremo mesmo, irmãos. Porque, na verdade, assim, esse processo, para mim, também é novo, né? E quando a minha líder fala assim, vai lá e faz. Eu não posso negar. Meu pastor falou, vai lá e faz. A gente tem que ir lá e tem que fazer. E a gente vai vencendo esses medos aqui. Porque é assim, é muito fácil falar em uma rodinha, é muito gostoso, é muito mais fácil, mas quando se sobe nesse altar e pega esse microfone, irmãos do céu, mas glória a Deus, né, é isso, é vencendo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e é isso que eu estou fazendo hoje, em nome de Jesus. E eu gostaria de ler aqui com vocês, Êxodo 15, 20 e 21, que fala sobre a dança de Miriam e das mulheres, que hoje nós vamos estar interpretando isso, essa dança hoje aqui, onde diz assim, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e de todas as mulheres saíram atrás dela com os tamboris e com danças. Miriam lhes respondeu, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Nós vamos estar ministrando hoje, irmãos, uma coreografia que se chama um espontâneo, como é o nome? Direcionado, lembrei, um espontâneo direcionado. Então, o que os irmãos vão ver aqui, nós não ensaiamos, é um espontâneo direcionado que os irmãos veem, às vezes a gente ministrando ali também, é o espontâneo direcionado. Amém? No esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca
creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar.
Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, né, irmão, sentir a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Passo a palavra para o pastor Edemilson, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Cadê o Ministério de Coreografia? Já saíram? Está voltando? Glória a Deus. Cumprimento também nossos amigos e irmãos em Cristo que cultuam o Senhor conosco através do Facebook. Onde quer que você esteja, meu querido, que a bênção do Senhor também alcance você em nome de Jesus. Queridos, aconteceu um workshop de danças sábado e hoje, ontem e hoje. Eu vi um pouquinho aqui só. Eu vi um pouquinho do que foi ensinado, do que foi ministrado. E foi bênção de Deus. E eu quero parabenizar a todos que participaram, a liderança do Ministério de Coreografia, que organizaram tudo. Eu falei com eles que isso é apenas o começo de algo muito maior que virá. Amém, queridos? O que nós temos hoje será melhor amanhã, sempre é assim. Deus sempre vai acrescentar coisas muito maiores do que nós imaginamos. E eu quero convidá-los aqui à frente. Ministério de Coreografia com a liderança, o Ministério de Coreografia Filha de Sião, se estiverem aí, podem vir também, subam aqui ao altar. E nós gostaria que a igreja comigo estendesse a mão para abençoar esse Ministério de Coreografia, amém, queridos? Que através deles a unção de Deus possa continuar sendo liberada de forma poderosa e sobrenatural. Glória a Deus. Estenda a mão para cá como igreja de Jesus. Parabéns pelo grande trabalho. Que Deus assim continue sendo adorado e glorificado através da vida de vocês. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós abençoamos, Pai querido, esse Ministério de Coreografia. Nós ministramos sobre ele, Senhor, graça. Ministramos unção. Ministramos renovo. Ministramos, Pai querido, coisas novas, coisas boas, coisas extraordinárias, sobrenaturais, que virão da parte do Senhor e alcançarão, Pai querido, esses ministérios de coreografias. Em nome de Jesus, Pai, que aquilo que eles fizerem, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor continue fortalecendo, dando graça, dando unção, Pai querido, em todo o tempo, Deus, que haja muita motivação, muito entusiasmo, muita força, Senhor, muita unção e poder do Senhor sobre a vida deles. Como igreja, Senhor, nós ministramos sobre eles a cobertura do sangue de Jesus. Abençoamos, Pai, de maneira que coisas novas, coisas maravilhosas da parte do Senhor virão e alcançarão estes dois ministérios de danças da Tua casa, e que sempre, Senhor, eles prosperarão e crescerão diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós ministramos sobre eles nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Rei Jesus por eles? Sente-se, por favor, em nome de Jesus, e sintam-se abençoados. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 até o versículo 21. Diz a palavra do Senhor assim: E disse-lhe um da multidão:
Mestre, disse a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, por este momento, pela grande oportunidade que ainda temos, Senhor, de cultuar ao Senhor, de tributar honra e glória ao teu nome. Pai querido, a tua palavra agora será ministrada neste lugar. Eu te peço graça, sabedoria, para que eu possa falar àqueles que me ouvem nesta noite, de modo que eles possam entender tua palavra com clareza, e assim conhecerem os teus propósitos, aquilo que está no teu coração nesta noite, e que o Senhor quer nos revelar, através da tua poderosa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu oro a ti, e creio, Pai, que nesta noite, será um dia em que o Senhor, mais uma vez, falará aos nossos corações, através da tua preciosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Queridos, eu costumo chamar esta parábola de a parábola do alerta. Parábola do alerta, ou de alerta. E quando nós pensamos nisso, querido, nós estamos falando de uma palavra que vem para avisar acerca de algo que poderá acontecer. Queridos, é interessante que Jesus Cristo, ele sempre usou parábolas para expressar verdades espirituais. E aqui nós temos uma poderosa verdade mostrada, revelada através da fala do Senhor Jesus Cristo. E nesta parábola, irmãos, o Senhor Jesus Cristo alerta acerca do perigo de se preocupar apenas com os bens materiais e esquecer-se de preparar para viver na eternidade. Entende? Vou repetir de novo. Nesta parábola, Jesus, ele traz um alerta acerca do perigo de a pessoa, do ser humano, ele preocupar-se somente com a vida material, com os bens materiais, em adquirir bens materiais e esquecer-se de preparar-se para viver na eternidade. De esquecer-se de preparar para viver na vida após a morte. Queridos, todos os seres humanos precisam pensar, precisam se preocupar e se preparar para o seu destino eterno. Você tem pensado nisso ou não? Você tem parado para pensar no destino eterno da tua alma? O texto que nós acabamos de ler, irmãos,
um jovem chega e diz para Jesus: Jesus, olha, eu quero que o Senhor fale com meu irmão, para que ele então reparta comigo a herança. Eu também sou herdeiro. E Jesus Cristo então imediatamente responde e diz assim: olha, eu quero dizer para você, meu caro, que eu não sou juiz e eu também não sou nenhum repartidor de bens. Absolutamente que eu não sou nada disso. Mas, queridos, Jesus agora começa a contar para aquele jovem uma parábola. E o centro desta parábola é esta frase que Jesus fala: a vida de um homem não consiste apenas dos bens que ele possui. E quando eu penso, queridos, que a vida de um homem não é constituída somente de bens materiais, então eu tenho que entender que existe algo mais. Todo ser humano precisa entender que existe algo mais. O homem precisa pensar no seu destino eterno, no destino eterno da sua alma. Da sua alma. A Bíblia, queridos, nós vemos em vários textos da palavra de Deus que ela mostra avisos. É cheio de avisos a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2 e verso 3, o escritor aos Hebreus diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É uma palavra de aviso. Como o ser humano vai escapar do juízo final se ele negligenciar a salvação em Cristo Jesus? Talvez você fale: pastor, mas por que negligenciar, escapar do juízo final? Porque quem estiver no juízo final para ser julgado, não há uma oportunidade de perdão. Juízo final não é um lugar de uma segunda oportunidade. Juízo final é um julgamento e de sentença eterna de condenação. Entende isso? E a única forma do homem escapar do juízo final e ser julgado e ser sentenciado à condenação eterna é através da salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Ainda mais, a Bíblia traz outro aviso. No capítulo 3 da Epístola aos Hebreus, versos 7 e 8, o escritor aos Hebreus diz assim: olha, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Porque o dia de Deus para o homem é hoje, e não amanhã. Amanhã pode não ter mais oportunidade, amanhã pode não haver mais oportunidade. E do que eu estou falando nesta noite? Do alerta de Jesus. Em se preocupar somente com os bens materiais e esquecer-se de se preparar para viver na eternidade. Prepare-se, porque você vai estar lá na eternidade. Prepare-se, porque a qualquer momento você pode ter que viver a experiência da morte e se encontrar do outro lado da vida. E Jesus fala assim: olha, cautelai-vos. Essa palavra é uma palavra de alerta, de aviso. Cuidado com a avareza. Queridos, é interessante entender que Jesus, nesse texto, ele não está proibindo que o homem tenha riquezas. Não. Ele diz: tome cuidado com a avareza. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, tome cuidado para que você não se apegue excessivamente aos bens materiais, às riquezas, e se esqueçam de Deus. Se você está lembrado do texto bíblico, que Jesus fala assim: olha,
Ninguém podeis servir a dois senhores. O único senhor que a Bíblia, que Jesus fala aqui na terra que pode exercer senhorio sobre o homem é o dinheiro. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Jesus, ele não condena ninguém ter riquezas. Não. Mas ele diz, tome cuidado para que você não faça da riqueza o seu Deus. E pensar que a vida é somente isso. Somente isso. E Jesus começa a falar com aquele jovem, contando a ele uma parábola de um homem que a sua fazenda produziu em grande abundância. Notem, queridos, que aquele homem, devido ao sucesso que obteve, na realidade todos nós queremos ter sucesso naquilo que fazemos, não é verdade? E nós empregamos esforço para isso, nós nos dedicamos para isso, e nós queremos ter sucesso. Aquele homem era um homem de sucesso, o trabalho dele prosperou. Aquele homem, devido à produção daquele ano, ele começa agora a pensar, e agora, o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa para guardar todos os meus bens agora. Eu preciso fazer. Aquele homem demonstra ser alguém, uma pessoa totalmente voltado para os bens materiais. O coração daquele homem era voltado somente para os seus bens materiais. Agora, como guardar os meus bens era a maior preocupação dele. Não existia outra coisa. Ele diz assim, olha, e agora? O que eu falei com os meus frutos, os meus celeiros, os meus bens. Ele usa também outra palavra aqui, minha colheita, porque ele demonstrava ser um homem que possuía. Um homem totalmente voltado somente para os bens materiais, só para as coisas deste mundo. Ele estava esquecendo que tem uma alma. Assim tem muita gente hoje. É trabalhar, é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar. É conquistar e alcançar e alcançar. E elas não pensam que a qualquer momento elas podem estar do outro lado da vida. O foco de muita gente hoje, queridos, somente aqui na terra. Há problema em você ter uma boa casa? Não. Há problema em você prosperar financeiramente? Não. Há problema em você ter uma boa aposentadoria? Não. Há problemas em você ter uma boa formação acadêmica? Também não. O problema é quando a pessoa pensa que é só isso. O problema é quando o homem entende que isso é suficiente para a vida toda. Aqui na terra, isso vai ser suficiente. Mas e a eternidade? Aqui na terra tudo passa. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra onde o ladrão rouba, onde a traça corrói. Mas a vida na eternidade é para sempre, irmãos. É para sempre. Deixa eu dizer algo, uma frase que eu vi para você, que eu vi esses dias atrás, diz assim, nada de tudo aquilo que você ajuntar aqui na terra, te ajudará na eternidade. Entenda isso. Nada de tudo aquilo que você ajuntar aqui na terra, vai te ajudar na vida depois da morte. Nada. Absolutamente nada. Jó, ele chega a dizer o seguinte, olha, nu eu vim para este mundo e vou sair dele.
Então, dos bens materiais que você conquistar nessa terra, que Deus te abençoe, que você seja próspero, que você alcance sucesso, que você prospere. Mas lembre-se que tudo que você ajuntar aqui neste mundo não valerá em nada para a eternidade. Entende isso? Não valerá em nada para a eternidade. Veja que nessa noite eu não estou dizendo que você não possa ter sucesso. Eu estou dizendo para você, tenha sucesso, mas lembre-se, prepare-se para viver também na eternidade. E aquele homem então começa a pensar e diz, eu sei o que eu vou fazer. Eu farei isto, eu vou construir celeiros maiores, eu vou derrubar esses menores e edificarei outros maiores, e eu vou recolher todas as minhas novidades. Ele fala assim, farei, derribarei, recolherei. Ele mostra para o futuro, sabe por quê, irmãos? Porque aquele homem era um homem que tinha planos, planejamentos. O ser humano precisa planejar a sua vida, mesmo não sabendo, você vai viver para desfrutar. Quem planeja sabe onde quer chegar. Planejar é importante, amém, queridos? Planejar é importante. Olha só, Tiago chega a dizer, o único problema é que o homem esquece, queridos, de Deus. Eles não incluem Deus nos seus planos. Tiago fala assim, olha, Tiago capítulo 4, de 13 a 16, Tiago diz assim, ei, agora vós que dizeis, amanhã iremos a tal cidade, e lá contrataremos e ganharemos. Ao invés do que vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós iremos. Submeta os teus planos à vontade do Senhor. Se Ele quiser. Mas nós precisamos planejar. Alguém que não planeja é igual uma pessoa, ou igual um carro, melhor dizendo, em uma ladeira sem freio. Você já pensou? Um carro em uma ladeira sem freio, Arlen? Não sabe onde vai parar. Aí você planeja tudo. Você planejou muita coisa, não é verdade? Não é assim que o homem é? Estou planejando isso, construir uma casa. Eu estou planejando comprar um carro. Eu estou planejando estudar. Eu estou planejando. Agora, deixa eu perguntar para você. O que você está planejando para viver na eternidade? Viver na eternidade estão nos teus planos? Daquele homem não estava. Ele disse, eu vou fazer muitas coisas. Mas, queridos, quais são os teus planos para a eternidade? Bom, se você perguntar para mim, pastor, qual é o seu plano? Morar com Cristo. Morar no céu com Cristo. Esse é o meu plano. O que é que eu fiz para isso? Recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Planeje a sua vida para a eternidade. Se esforce para viver bem aqui, mas quando ir para a eternidade, viver bem lá também. Por isso que a palavra de Deus nos diz, queridos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está escrito em Marcos 8:36, de que adianta o homem ter uma vida confortável aqui na terra, uma vida luxuosa aqui na terra, e quando morrer a alma ir para o inferno. É eterno, irmãos. De que adianta ganhar e possuir e ter, se quando for para a eternidade, a alma for condenada para sempre, vai sofrer eternamente. Por isso que eu digo para você que esta parábola de Jesus é uma parábola de alerta. O que você tem planejado para a eternidade? O apóstolo Paulo, irmãos,
Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses 1, 21 a 23, ele fala assim: olha, eu estou aqui na terra, estou neste corpo, mas eu gostaria de partir, porque eu sei que eu estarei com o Senhor. E isso seria bem melhor. Isso seria bem melhor. Não adianta simplesmente partir para a eternidade sem Jesus Cristo. Não adianta partir para a eternidade sem ter Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador. O que você tem planejado para a eternidade? Ou você não tem pensado nisso? Aquele homem, ele disse: olha, estou bem. Eu estou muito bem. E ele fala assim: eu vou dizer para minha alma. Tem tudo para você viver bem na terra. Confortável, tranquilo, seguro, sem susto de nada. Lembre-se uma coisa. Jesus nos diz aqui, que aquele homem fala assim: eu vou dizer para minha alma. O homem tem uma alma. Eu tenho uma alma. Você tem uma alma. E ela é imortal. E ela é para sempre. Ela não acaba nunca. Onde vai viver a tua alma na eternidade? Dantes tempo tinha um folheto bíblico que chamava a atenção do homem para isso. A refletir onde é que passarás a eternidade. Quando eu falo de eternidade, eu estou falando de um tempo sem fim. Onde é que vai passar a tua alma, queridos? Nós temos uma alma que é imortal. Com a morte física, a vida na terra acaba, se encerra, acabou. Mas existe uma alma que é imortal, que depois da morte continua a viver. E onde é que esta alma tua vai viver? Onde é? Lembre-se uma coisa. Você pode ter o sucesso que você quiser. Você pode alcançar a riqueza que você quiser. Mas eu quero que você entenda, você tem uma alma que é imortal e que esta alma precisa de salvação. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem uma alma. Você tem uma alma que precisa de salvação. Você tem uma alma que é imortal e que precisa de salvação. Esta palavra de alerta do Senhor Jesus, quando Jesus conta esta parábola para aqueles jovens, mostrando para ele esta verdade espiritual, que a vida de um homem não é constituída apenas dos bens materiais, que ele tem uma alma eterna, que precisa de salvação. Agora Jesus fala assim: olha, aquele homem disse: está tudo bem, eu tenho muito, eu posso viver descansado. Aí Jesus fala assim: louco, se esta noite pedir a tua alma, que tens preparado, para quem será? Pastor, eu não estou planejando morrer hoje, eu também não. E nem amanhã. Mas também eu não sei. Eu só sei da agora que eu estou aqui falando para vocês. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2. Jó fala assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Os seus dias são como a flor da erva, que hoje brota
e amanhã cai, seca e acaba. Está falando, queridos, da instabilidade da vida, da fragilidade da vida. O dia de amanhã não nos pertence. Hoje é o dia aceitável do Senhor, por isso que Jesus fala assim: louco, se esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado? Como é que você tem se preparado para viver na eternidade? Se você tivesse que morrer hoje, e tivesse que cruzar a linha da eternidade, qual seria o destino da tua alma? O que você tem preparado para isso? Como você tem se preparado para viver na eternidade? Para viver aqui na terra, você me responde facilmente. Se eu perguntar para você, como é que você está se preparando para viver aqui na terra? Você fala: estou estudando, estou trabalhando, estou buscando, estou me esforçando, estou dando o melhor de mim, porque amanhã eu quero estar desse jeito. Muito bem. Mas eu pergunto para você, se esta noite pedir a tua alma, o que você tem preparado para a eternidade? Aleluia. Por isso Jesus avisa aquele jovem. Por isso Jesus avisa você nesta noite. Que tens preparado para quem será? O que tens preparado? E talvez a pergunta que provavelmente não quer calar aí no teu coração, como aquele homem arrazoava entre si. Sabe aquele momento que você fica pensando só você e você? Sabe aquele momento que você conversa só com você mesmo? É isso que é arrazoar. Você fica pensando, viaja, pensando tantas coisas. E talvez você esteja pensando assim: o que eu faço para me preparar para viver com Cristo na eternidade? O primeiro passo é o que Cristo falou no capítulo 12, versículo 8. Jesus fala assim: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O primeiro passo que alguém pode dar para começar a preparar a sua alma, o primeiro passo que alguém pode começar a dar para começar a se preparar para viver no céu com Cristo na eternidade, é confessando Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, 8, 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e crê que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quando você declara que Cristo é o teu Senhor e Salvador, você está fazendo uma aliança de salvação, onde você crê em Cristo como teu Senhor e Salvador, e Ele livra a tua alma da condenação eterna. Ele livra, só Jesus. Como posso me preparar? Comece hoje, comece agora. O tempo de você começar é hoje, não é amanhã. Pastor, vou deixar para amanhã, vou pensar no teu caso. Não, você tem que pensar no seu caso, não no meu, porque o meu está resolvido. A pessoa fala: pastor, eu vou pensar no seu caso amanhã. Não, você tem que pensar no seu caso, porque se hoje pedir a minha alma, eu já tenho planejado viver com Cristo. Mas eu pergunto para você e você, se hoje pedir a tua alma, qual vai ser o destino da tua alma? Qual será o destino eterno da tua alma? Por isso que Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz, queridos, aos Romanos, Paulo fala assim, que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós. Deus fez isso para
possibilitar a nós, seres humanos, uma vida no céu com Cristo, eternamente. E talvez você fale, pastor, não estou pensando ainda em ir para lá. Quem é que pensa? Eu nunca vi alguém chegar e falar assim, eu estou pensando em morrer agora. Não, nunca vi ninguém falar isso. Mas Jesus fala, o que você tem preparado, se agora te pedirem a tua alma, qual será o destino eterno da tua alma? Pastor, mas eu sou um homem bom. Bondade não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Se você ler o contexto desse texto, você vai ver que um jovem conversa com Jesus. E ele fala que ele era religioso, que ele conhecia tudo. Mas não basta. O que você precisa é confessar e crer em Jesus Cristo como teu único, suficiente Senhor e Salvador. Esta parábola é um alerta, é uma palavra de aviso da parte de Jesus, quando ele ensina para um jovem que estava preocupado com sua herança, com os bens materiais. E por outro lado, Jesus já estava preocupado com o destino eterno da alma dele. Jesus está olhando para você que ainda não entregou sua vida para Ele, que ainda não o confessou como Senhor e Salvador. Talvez você está preocupado com tantas coisas deste mundo, mas Jesus está preocupado com a tua alma. Porque Ele sabe que se você partir hoje para o outro lado da vida, você estará perdido eternamente. Mas essa noite, começa a se preparar. Começa a se preparar. Como é que você está se preparando para viver na terra? Pastor, estou dando duro, hein? Maravilha, Deus vai te abençoar. Que Deus te prospere, te abençoe. Que amanhã você precisa derrubar os celeiros que você tem hoje e construir celeiros novos. Mas faça isso. Faça isso. Mas não esqueça de se preparar para a sua vida na eternidade. E hoje é o momento de Deus para você. Hoje é o dia de Jesus para você. Para você começar a se preparar para viver na eternidade. E o principal de tudo é receber Cristo, é confessar Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia! Se coloca de pé, eu quero orar por você. Nada de tudo aquilo que você adquirir nessa terra vai te ajudar na eternidade. Nada daquilo que você conquistar nessa terra vai te ajudar na eternidade. Como é que você veio para esse mundo? Igual Jó, nu. E vai sair dessa forma. Não vai levar nada. O que é que você pode levar para a eternidade? A sua fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, olha, se nós esperássemos em Cristo somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e Ele é a nossa esperança. Então, queridos, eu espero em Jesus nessa vida, mas na eternidade também eu estou esperando que Jesus Cristo vai me dar a vida eterna com Ele. E hoje é o dia de você iniciar, se preparar para viver com Cristo na eternidade. Se hoje te pedirem a tua alma, se hoje você cruzar a linha da eternidade, onde é que você vai viver? Qual vai ser o destino eterno da sua alma? Então hoje Jesus te chama. Jesus te chama nessa noite. Quando a igreja está de cabeça curvada,
Há uma grande oportunidade que se abre nesta noite, neste momento. Uma grande oportunidade de você iniciar a preparar-se para a vida eterna. Você vê, o ladrão da cruz foi salvo nos últimos momentos da vida dele. E você tem a oportunidade hoje. Não deixe para amanhã. Tem alguém nesta noite que quer reconciliar sua vida com Jesus, que abandonou os seus caminhos e quer retornar? Venha para frente, eu quero orar com você. Tem alguém nesta noite que queira receber Cristo, confessar Jesus como Senhor e Salvador? Levante uma das suas mãos onde você está, e eu quero orar com você. Louco, se esta noite te pedirem a tua alma, o que você tem preparado? Para quem será? Para quem será a tua alma após tua morte? Para quem será? Talvez você não tenha pensado sobre isso. Quem sabe você não tem parado para pensar sobre isso. Mas essa noite você veio aqui para refletir sobre isso e tomar uma decisão. A expectativa de Deus é que você receba Cristo como teu Senhor e Salvador. Essa é a expectativa de Deus. Mas também você pode decidir não querer. É um direito seu. Mas você tem que lembrar disso. Se esta noite pedir a tua alma, para quem será? Para Jesus ou para o outro? Quem será que vai tomar posse da tua alma depois que você morrer? Enquanto você tem vida, você tem oportunidade. Mas depois que morrer, fecharam-se as oportunidades. É por isso que hoje é o dia do Senhor para você. Mas eu não posso insistir com você. A decisão está nas tuas mãos. Você pode decidir continuar assim. Pode decidir continuar assim. Mas Jesus quer outra coisa. Jesus quer que você confesse Ele como teu Senhor e Salvador. E o receba como teu Senhor e Salvador. E que você creia nele. Porque Ele veio para te dar a vida eterna. Ele veio para isso. E Ele quer te alcançar nesta noite. Tem alguém? Tem alguém que entendeu esta palavra nesta noite? Que Deus está te avisando, que Deus está te alertando hoje. Se não tem, que Deus possa te abençoar grandemente e te dar outra oportunidade. Pai querido, Pai eterno, bendito seja o teu nome para todo sempre. O Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. Ó Pai, a tua palavra traz este alerta, este aviso, Senhor. Tua palavra, Senhor, tenta abrir os olhos do ser humano. Porque muita gente está preocupada, Senhor, somente com a vida na terra. Mas tem se esquecido de se prepararem para viver na eternidade. Ó Pai eterno, em nome de Jesus eu te peço. E se alguém, Pai, nesta noite, não fez a confissão de fé, estão saindo daqui, Senhor, sem fazer esta confissão de fé, que o Senhor nos dê outra oportunidade. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que assim o Senhor ouça nossas orações nesta noite, e que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Rei Jesus nessa noite? Aleluia.
Glória a Deus. Querido, nós estamos aí na campanha do cimento. Quantos lembram disso? Aleluia. Você já trouxe o seu? Já colocou aqui no gasofilaço ou não? Ainda não, pastor, mas eu já trouxe o meu. Já está garantido. Já tem alguns irmãos que já fizeram. Mas você pode fazer ainda, daqui até para o final do mês. Que o pessoal está aqui marcando ainda. Daqui um dia vai ter um tatu aí, irmãos. Cavucando buraco para todo lado aí. Então, assim, você pode fazer isso daqui para o final do mês. Nós queremos ter aqui no mínimo 100 sacos de cimento. E eu sei que nós podemos, até mais. 100 sacos de cimento para nós é muito pouco. Diga comigo, pastor, é muito pouco. Nós vamos alcançar mais. Poxa vida, fiquei até com vergonha agora, hein? Nós vamos alcançar mais, amém, queridos? E eu não vou fazer sozinho, eu vou contar com você. Deixa Deus te abençoar. Oferte e Deus abençoará você grandemente em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Segunda-feira, amanhã, dia de trabalho. Quero que Deus abençoe você poderosamente. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai querido, a todos aqueles que me ouvem nesta noite. Tanto aqueles que estão nos cultuando o Senhor conosco através do Facebook. Pai, aqueles irmãos que estão aqui na igreja, todos aqueles que estão aqui. Pai, oro ao Senhor para que esta semana seja uma semana produtiva. Que a Tua presença, Pai, seja conosco, nos guardando, nos conduzindo, nos abençoando. De modo, Senhor, que possamos ver a glória do Senhor manifestada em nossas vidas todos os dias. Pai amado, e neste momento eu te agradeço pela chuva que o Senhor tem mandado sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade nesses dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor é Deus, e assim nós seremos sempre gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Deus te abençoe, ótima semana para você, em nome de Jesus.